Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem Dr. Freud. Os poetas e filósofos que me antecederam descobriram o inconsciente. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me abalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. All the key concepts of human psychology have been with us since the ancient world. But nobody before Freud took this kind of wisdom, systematized it, and offered alleviation of human suffering on the basis of it. That was totally new. Freud believed that the human being is an animal in conflict. We are not masters of our own house. Much of our life is determined by unconscious forces that we don't know about. It's a frightening notion. It flies in the face of all our wishes to have our free will affirmed, our rationality affirmed. Desejos inconscientes, lapsos verbais, impulsos reprimidos. Freud criou uma linguagem para nossos medos, sonhos, nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos. We're blasé about it now because Freud's thinking has become part of the very language we use. You're being defensive, you're rationalizing, or you're conflicted about that. His insights into the ways in which our minds are divided, the ways in which we are at war with ourselves, change our very conception of human nature and of the nature of mind. Como disse certa vez, Freud passou a vida enfrentando o demônio da irracionalidade. Mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizera quando jovem, na virada do século XX. Quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros, teria de enfrentar o seu. O jovem Dr. Freud.
Parte 1. Enfrentando o demônio. Viena, a resplandecente capital do Império Austro-Húngaro. A população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século XIX. Velha cidade fervilhava, orgulhosa e confiante. Sigmund Freud, o mais velho de 7 filhos, cresceu em Viena. Ele conheceu os palácios suntuosos, as ruas modernas, os parques e mercados locais. Mas era indiferente ao clima de festa e animação. Enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas, o jovem Freud sonhava com a fama. Em 1877, Sigmund Freud era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência. O homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente, os desejos, sonhos, ansiedades e impulsos, começou estudando a anatomia do cérebro. Na Universidade de Viena, ele publicou ensaios científicos bem embasados, com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero. Seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época, Ernst Wilhelm von Bruck. Dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz, Bruck era uma figura formidável, que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera. 40 anos mais velho que Freud, Bruck foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou, antes de seguir o próprio caminho. Bruck was very tough on the medical students who worked with him, very demanding. Freud felt a sense of admiration as well as a good deal of fear, the way you might feel about a very intelligent, very demanding father. Quando Freud completou 26 anos, seu trabalho no laboratório chegou ao fim. Martha Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu. Logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa. 2 meses depois, eles ficaram noivos. Meu tesouro, minha adorada. Eu sabia que só depois da sua partida eu perceberia a dimensão da minha felicidade. Ainda não consigo contê-la. E se seu doce retrato não estivesse diante de mim, eu diria que tudo não passou de um sonho. Sig, meu Zig, hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome. Querido, estou feliz. Sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida. Mas Freud era pobre demais para se casar com Martha. Estudante de parcos recursos, ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família. Sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Martha, Freud tomou uma decisão difícil. 6 meses depois de conhecê-la, ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava. Decidiu ser médico. Bruck takes him aside and says to him, "Look here, young man, you can't make a living this way." If Bruck had been able to pay his wages, you and I would have never heard of him. Freud passaria 3 anos solitários no Hospital Geral de Viena, experimentando a cirurgia, a medicina interna, a psiquiatria, sem saber ao certo qual seria sua especialidade. Ele raramente via Martha.
Ela havia se mudado com a família para Hamburgo, no norte da Alemanha, longe de Viena. Insone, ele lia até tarde da noite Cervantes, Goethe, Shakespeare e escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente. Querida Marta, os tempos difíceis não hão de me abater. Sei como você é doce e que pode transformar uma casa num paraíso. Querido Sig, por que não podemos ficar juntos? Passei quase a noite toda acordada. Tinha sua querida e nobre imagem à minha frente e desejei tanto você. She was his first love, and he was extremely ardent. Formosa e doce amada, sabe que há 2 dias não tenho notícias? É tão bom fazer algo para você. Já começo a me preocupar. Anteontem sonhei com você. Será que está doente ou brava comigo? Só temo que esteja muito envolvido no trabalho. Preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela. Uma carta sua me dá vida. Quero tanto ouvi-la falar e calar sua boca com um beijo de vez em quando para fazê-la parar. Na Faculdade de Medicina, Freud deu continuidade à sua pesquisa, na esperança de fazer uma descoberta. Ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida, ele acreditou que logo ganharia fama, fortuna e faria de Marta sua mulher. Precisamos de um só golpe de sorte para pensar em montar uma casa. Tenho lido sobre cocaína. A cocaína era um forte analgésico, mas também tinha efeitos sobre a depressão. He complains of depression and of low energy level. Freud did not anticipate cocaine's very, very strong addictive qualities. He finds this magical substance which elevates his mood, which gives him enormous energy, and he feels like he has discovered the elixir of life. Na última depressão grave que tive, tomei coca outra vez, e uma pequena dose levou-me às alturas. Freud publicou um ensaio sobre a cocaína e prescreveu a droga para si, além de parentes e amigos. Até mandou um pouco a Marta, para que se fortaleça e fique corada, escreveu. Quando outros cientistas descobriram que a cocaína viciava, seus sonhos de sucesso e fortuna se dissiparam. Embora usasse cocaína nos anos que se seguiram, Freud nunca se tornou viciado e mais tarde deixou definitivamente a droga. No outono de 1885, impaciente com o que aprendia em Viena, Freud foi a Paris. Ele ganhara uma bolsa para estudar com um dos maiores neurologistas da época. No auge da fama, Jean Charcot era chamado de Napoleão da neurose. Freud escreveu a Marta: Charcot é um homem cuja sensatez beira a dos gênios. Charcot was a compelling, charismatic man, and Freud was always attracted to compelling, charismatic men. The turning point for Freud really was his year in Paris and the work with Charcot. Charcot apresentaria ao jovem estudante de medicina um mistério que ele passaria a vida tentando solucionar: o poder das forças mentais que se escondem por trás da consciência. Charcot impressionou Freud com a poderosa demonstração do poder da mente, até mesmo sobre o corpo. It was the recognition that
There's a depth to mind and layers of consciousness and unconsciousness at play. And this was an enormous insight for Freud because it was the first inkling that the mind was not transparent. Freud chegou a Paris fascinado pelos problemas do cérebro. 5 meses depois, ele retornaria a Viena, intrigado com os distúrbios da mente. Na primavera, num pequeno consultório no centro da cidade, ele começou a praticar medicina, especializou-se em neurologia e tratou pacientes com distúrbios físicos e nervosos. Finalmente, conseguiu juntar dinheiro suficiente para se casar com Martha. Em 14 de setembro de 1886, depois de 4 anos de espera, Sigmund Freud casou com o único amor de sua vida. Acho tudo isso muito estranho. A enorme ousadia de me casar e me tornar um homem capaz de fazer o que gosta. O rio está congelado, mas meu coração palpita de júbilo ao passar por ele. Martha rapidamente tornou-se o tipo de mulher que Freud esperava, devotada à família e ao lar. Martha produced 6 children in a little over 9 years. She was constantly pregnant. She was a very good housefrau. She was very thrifty. My father would say that his mother would rather poison the whole household than throw food away. Freud tornou-se um homem de hábitos comuns. Aparava o bigode e a barba diariamente, passeava pelas ruas e jogava cartas com os amigos nas noites de sábado. Com 1,70 m e impecavelmente vestido, ele adorava um bom charuto. Fumava mais de 20 por dia. Quando começou a trabalhar como neurologista, Freud ainda estava intrigado com o enigma da histeria. Como outros médicos da época, ele tratava a histeria com pequenos choques elétricos. Meu arsenal terapêutico continha somente 2 armas, a hipnose e a eletroterapia. Infelizmente, logo percebi que a eletroterapia não ajudava em nada. Desnorteado, em busca de tratamento mais eficaz, Freud recorreu ao novo mentor, um médico brilhante que também utilizava a hipnose. Joseph Breuer era um médico conceituado e bem-sucedido. 15 anos mais velho que Freud, Breuer foi seu amigo quando ele ainda estudava, emprestou-lhe dinheiro e contou suas ideias. Os dois aproximaram-se tanto que Freud batizou a filha com o nome da mulher de Breuer. Em 1891, quando Freud completou 35 anos, o pai lhe deu a Bíblia da família para que o filho se lembrasse da herança judia. Jacob escreveu: "Querido filho, leia, e serão abertas para você as fontes da sabedoria, do conhecimento e da compreensão." De seu pai, com amor infinito. Mas os rituais e cerimônias judias não interessavam a Freud. Ele não fora criado como judeu praticante.
Ele celebrava o Natal todo ano com árvores iluminadas e presentes para as crianças. Freud didn't accept Judaism as a religion. He was an unbelieving Jew. But there's no doubt that he fully identified, had the identity of a Jew. Durante séculos, os judeus da Europa Central viveram com medo de assassinatos e massacres, oprimidos por injustiças econômicas e sociais. Quando Freud completou 11 anos, eles haviam adquirido os direitos de outros cidadãos. Mas o antissemitismo persistia e Freud nunca o ignorou. Freud's marginality as a Jew played a role in his developing his ideas, because it's standing back and rather than being absorbed and taking for granted cultural norms and cultural assumptions and beliefs, he's critiquing them, he's questioning them, he's challenging them. He knew that he was very bright. He knew that about himself. And he was going to prove to the world that a Jew could become a great man. No outono de 1891, Freud ganhava o bastante para ir morar em um apartamento novo no coração de Viena. Esta foi sua residência durante quase 50 anos. Aqui, em um pequeno consultório contíguo ao apartamento, ele atendia pacientes e trabalhava no que um dia lhe renderia a fama com que sempre sonhara. Como jovem pesquisador, Freud havia dissecado o cérebro e estudado sua anatomia no microscópio. Agora, ele estudaria a mente para penetrar nos seus mistérios com o bisturi do próprio intelecto. A princípio, como Breuer, Freud hipnotizou os pacientes, incitando-os a contar suas histórias em transe hipnótico. Mas a hipnose não surtia efeito. In a hypnotic trance, people would talk about things that they couldn't talk about, wouldn't talk about under other circumstances, and that could help. But it wasn't lasting. People would have momentary cures under hypnosis and then lapse right back into their illness again. Gradualmente, Freud abandonou a hipnose por completo. Ele passou a pedir que os pacientes fechassem os olhos e pressionava a mão contra a testa deles. Tudo para fazer com que lhe contassem suas lembranças. Nada funcionou. Então, ele descobriu uma técnica que seria a base de seu tratamento. Ele simplesmente pedia que os pacientes falassem. Ele escutaria, encorajando-os a deixar os pensamentos fluir, a fazer livre associação. That's how free association was born. All he asked for is that the patient pledge himself to say everything. It may be boring, it may be repetitious, it may make you feel silly and you may be ashamed to believe something or other. It may be very dirty, it may be criminal, doesn't matter. Freud transformed the passive hypnotic patient to whom people were giving suggestion into a source of information. Charcot actually commanded his patients to get well. Freud inquired. That was a huge revolution. If a patient suffers from hysteria, you want to know why, you ask. Freud se via como uma espécie de arqueólogo, escavando cada vez mais o passado encoberto. Ele se orgulhava das antiguidades colecionadas por toda a vida, que adornavam o consultório.
Gosto de comparar meu procedimento com a escavação de uma cidade enterrada, tirando todo o material físico e patogênico, camada por camada. A partir de fragmentos do passado, ele lutava para interpretar o presente. Suas estátuas eram verdadeiros símbolos da vida instintiva. Freud learns that people seem to be guided by forces over which they don't have really complete control. And he begins to develop this idea that maybe this unconscious is worth studying in a more systematic way than it's ever been. O que os pacientes diziam importava. Tudo era importante, até mesmo os sonhos. Os sonhos sempre intrigaram o homem. Talvez contivessem mensagens secretas, ou fossem presságios misteriosos, ou até encerrassem poderes proféticos. Médicos da época de Freud descartavam os sonhos como irrelevantes. Mas Freud ficou curioso. Somebody else could have passed dreams by. This was one of those genius ideas. Everybody dreams. So this was the huge step from a medical specialty to a discovery that matters to everyone. If you take the simple hypothesis that dreaming is a continuation of thinking in the sleeping state, then looking at your dreams may well be a way of understanding your preoccupations, your concerns, what you're most upset by, what you're most preoccupied by. That may not be that easily accessible when you're talking to me awake. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o Lago Koenigsee, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga, cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele 2 anos antes, quando tinha apenas 14 anos. She obviously developed trust in Freud, or she had the need to talk, but she talked relatively easily. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. As feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou, tornou-se sublime.
You'd be amazed how helpful it can be to somebody who's undergone any kind of rape experience or molestation experience and never been able to tell the tale, to tell it. But we know now that more needs to be done. She told him this story, so he thought that now that she confessed it to him, that's it. Freud considered her cured, but this is not an analysis. Freud's idea at that time was that you are hysteric because you repress something. The mere act of making it conscious is the cure, the transformation from one realm, the unconscious, into another realm, the conscious, is curative. That was Freud's original idea. Later on, he learned better. Freud ainda tateava. Ajudar a Catarina, mas só vagamente entendia o processo. Mais tarde, descobriria que é preciso mais do que compreensão para ajudar alguém. A cura vai além de resolver um quebra-cabeças. It's the beginning of a whole journey that will take on increasing complexity. At that time, he was operating on a simple idea. You make something conscious. Espero que a moça tenha se beneficiado de nossa conversa. Não a vi desde então. Se alguém declarasse que o caso em questão não representou uma análise da histeria, mas sim um caso resolvido por adivinhação, eu não teria nada a dizer. Freud e Breuer aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e, finalmente, no livro Estudos da Histeria. Mas a parceria e a amizade deles chegaria ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. Respectable people in the 19th century were very squeamish about the matter of sexuality. They didn't talk about it. If they talked about it at all, they used euphemisms. They went into marriage uninformed. This was a kind of unacceptable subject. And Freud argues that what's unacceptable will then be repressed. It will be put into that invisible compartment in your mind. And this is something that Freud thought Breuer had failed to see. Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha a que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico: sexualidade. Freud's scientific training was to look for the single cause behind a multiplicity of phenomena, which could produce reductive explanations. The single-minded attention to sexual desire did obscure other desires. But you have to be single-minded when you are going against great forces of opposition and centuries of different understanding, and you are trying to lever your way into something novel. Freud's theory is a very frightening one. It's very frightening to think that people are as moved around by their sexual desire as Freud held them to be. A parceria de Freud e Breuer terminou, e a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil, mas não tive escapatória. This is the beginning of a long pattern
of getting very close to and even worshiping a man and then having to break from him. Freud wants a strong male figure to worship. He needs the great man to idealize and identify with, and then he goes way beyond them. Década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem, tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco, mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava a sua total atenção ao trabalho. Há muito o casamento perdera o vigor. It was a very ordinary life of a professional and his wife and family. Martha was very tolerant of the idea that he worked late into the night. She took care of the kids and he did the work, and that was it. Her role was to keep the household going and make that all possible. We have wonderful courting letters before marriage, but after marriage we only get laundry letters. It's all practical. We don't have a single love letter after marriage. Sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliess era otorrinolaringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliess foi a escolha mais estranha. Fliess had theories of his own, very strange kind of connection between the nose and sexual feelings. If you were to read Freud and Fliess at that time, you wouldn't know which of them or whether both of them were crazy. Freud was desperately alone, and what Freud did was to write down and send to Fliess everything that occurred to him. Freud always regarded Fliess as superior to him. Eu lhe devo tanto, pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu à minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. If you read some of the letters to Fliess, they sound almost as romantic as his letters to Martha. He clearly was a sounding board for Freud. The need to have a figure to confide in, admire, even idealize is probably especially poignant and intense when you're charting uncharted territory and think that you have broken through, made important discoveries, but are not quite sure. So you find someone who you respect and admire, and you share some of these ideas with them. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim. Razão pela qual o progresso é lento. Passei das 11 da noite às 2 da madrugada em devaneios, estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados. Freud agora analisava suas lembranças e sonhos, com o humor oscilando entre júbilo
e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. He suffered from episodic depressions. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de 3 dias. He had all kinds of heart arrhythmias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. He was very worried about dying. Adoraria viver até os 51 anos. He had all kinds of expectations of the date for his own death. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. He was in a troubled state. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. Meu sofrimento deve perdurar por mais 4 ou 8 anos. Quando tiver entre 40 e 50, sucumbirei abruptamente a um ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fliess. 2 semanas antes de completar 40 anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem, mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos, de forma análoga, fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos sem exceção, como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. He's on novel territory and very, very difficult territory to think about the seduction of children by adults. It's not like there's a huge literature sitting out there about this. No one talked about this. So to piece his way through it and try to understand what might be fantasy, what might be fact, what might be distorted memory, repressed memory, this very, very complicated issues. Hard to understand even after 100 years of work on it. Cheguei ao fim do que tinha para dizer hoje. Estou preparado para discordância e ceticismo. Mais importante do que o valor que deem aos meus resultados é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. His theory is totally unacceptable. The people who listen to it are indifferent, amused, horrified. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. Comemorou o 40º aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época, atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim. E a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia.
Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. 4 meses depois, ele morreu. No dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia. E, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. Naquela noite, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho na noite do funeral do pai encobria uma pista para seu estado conturbado. The dream obviously refers to something that he didn't want to look at. If Freud were my patient and he would present me the dream, I would say to him, is there something about your father that you would rather not look at? Em 23 de outubro de 1896, o pai de Sigmund Freud morreu em Viena. Não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez, as dores cardíacas voltaram e se intensificaram. Aos 40 anos, Freud era um neurologista desconhecido e ambicioso. Sofria de palpitação, enxaqueca, temia a morte precoce e tinha crises de depressão. A morte do pai deixou-o conturbado. The death of his father filled him with feelings that he didn't understand. Before his father died, one gets the impression of a man who's on a kind of headlong path of achievement and family founding and all of, and then he's stopped. He knew he was in trouble, and he set out to find out what he suffered from. Na noite do funeral do pai, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. O sonho de Freud o avisara para fechar os olhos. Mas para entender seus pacientes e a si mesmo, ele teve de abri-los. E assim mudou para sempre a forma como nos vemos e nos entendemos. Parte 2. Abrindo os olhos. Nos meses após a morte do pai, o estado confuso de Freud piorou. 6 dias por semana ele atendia os pacientes, muitos dos quais sofriam de histeria, um distúrbio grave sem causa física. Cada vez mais, os problemas dos pacientes refletiam os dele. Então, Freud começou a suspeitar que ele também era neurótico e sofria do que ele chamou de uma leve histeria. Na primavera de 1897, ele escreveu ao amigo Fliss para relatar o caso de uma jovem com sinais de histeria. Descobri que seu pai, supostamente nobre e honrado, a levava para a cama quando ela tinha entre 8 e 12 anos.
e abusava dela. Freud considerou o caso uma prova viva de que a principal causa de histeria era o abuso sexual de uma criança por parte de um adulto, frequentemente o pai. Mas sua teoria tinha implicações alarmantes. Se ele mesmo sofria de uma forma de histeria, e se a histeria era causada pelo abuso paterno, então Freud viu-se compelido a chegar a uma conclusão desoladora. Ele passou a achar que o pai abusara dele. 3 meses depois da morte de Jacob, ele escreveu a Fliss: Infelizmente, meu pai foi um desses pervertidos. É ele o culpado pela histeria de meu irmão e de várias irmãs mais novas. Freud thinks, oh my God, if hysteria is due to seduction by father, then my father's a pervert or a seducer. It's like spitting on his father's grave. If his theory worked, his father would suddenly become some sort of a, sexual monster. Como a angústia crescia cada vez mais, Freud buscou alívio para seu sofrimento na teoria que criara para ajudar os outros. Seus pensamentos e sentimentos tumultuados foram submetidos à análise do único médico vivo que poderia examiná-los, o Dr. Freud. Só poderei me recuperar trabalhando no inconsciente. Não posso lidar só com esforços conscientes. During the very period where he's so creative, he also is very conflicted. He's studying the human mind, and it's hard to imagine that it doesn't stir up some of his own concerns. That's one motive for the period of self-analysis that he engages in. He's trying to cure himself. You have to be able to be the patient, to be the analyst. And Freud, in his own way, was making that discovery. He was, in those years, the patient. Durante a autoanálise, Freud costumava ficar perplexo. Em meio a um fervor criativo, ele teve um sonho que parecia confirmar a teoria de que pais abusivos causavam histeria. Diante de mim vi a palavra Hela em letras garrafais. Ele sonhou que nutria uma afeição exagerada por uma moça chamada Hela. Freud acreditava que os sonhos pudessem ser interpretados através da livre associação, deixando a mente vagar de forma aleatória, pousando em acontecimentos do presente ou buscando imagens do passado. You really can't interpret a dream unless you have the dreamer's personal associations to the dream. You can't just take a handbook and read the dream and say, this means that and that means that, because the same content, given different associations by different patients, could have different meanings. A mente de Freud vagava, e ele associou Hela, que significa Grécia Antiga, à filha mais velha, Matilda. Matilda poderia se chamar Hela, porque a mitologia grega a encanta. E ela considera os gregos verdadeiros heróis. Seguindo a teoria de que sonhos eram desejos secretos, Freud apresentou uma interpretação para seu sonho. Sua afeição exagerada por Matilda era tão forte que ele seria capaz de abusar da própria filha. Justamente como ele supunha que os pais de alguns de seus pacientes haviam feito. O sonho é a realização do meu desejo de atribuir ao pai o papel de causador da neurose e dar um fim às minhas dúvidas incessantes. This is really not a very good interpretation, and only shows that he was desperately hanging on to this theory, which was really quite implausible. This is a good example of an unanalyzed dream. He doesn't say what he means by over-affectionate. Does he mean sexual?
See, an analyst would have said to him, no, so what do you make of... Confiarei a você um grande segredo que se tornou claro para mim nos últimos meses. Não acredito mais em minha teoria da neurose. He had a very simple theory that every hysteric had suffered from some kind of early sexual trauma. But as he worked further with this, he began to question whether there were other causes to hysteria, particularly as he discovered he wasn't able to cure his hysterics. It wasn't working out according to theory. Freud concluiu que a maioria de seus pacientes neuróticos não havia sofrido abuso. As suspeitas sobre seu pai estavam erradas. Jacob nunca abusara dele, nem de seu irmão ou irmãs. Agora não sei mais com o que estou lidando. Com a teoria destruída, Freud perdeu o rumo. A esperança de fama eterna era tão bela. O sonho de enriquecer, viajar e de poupar as crianças das preocupações graves que me usurparam a juventude. Tudo dependia de eu desvendar ou não a histeria. Então, depois de dias angustiantes de autoanálise, Freud chegou a uma conclusão que transformaria a natureza da teoria da mente que ele ainda estava elaborando. Freud agora acreditava que seus pacientes relatavam fantasias. Na maioria dos casos, não houvera abuso, mas sim ímpetos e desejos conflitantes. Quando me recompus, consegui chegar às conclusões certas. Ou seja, de que os sintomas da neurose não estão diretamente relacionados à realidade, mas a fantasias que representam desejos. Freud takes the emphasis off the experiences that a person has in the world and puts them on the intrapsychic life, what happens in a person's inner world. We've moved from the notion of an external trauma to an inner wish and desire that's unacceptable to the person. That's now the trauma. That's a major shift. This liberated Freud, as it were, to appreciate the power of fantasy, the extraordinary complexity, the meaning of dreams, the richness of interpsychic life. By switching from actual seduction to seduction fantasies, Freud has now entered the world of the mind and the world of imagination. It becomes extraordinary material for the humanities, literature, the arts. We're now into the area of self-deception, truth, confronting oneself, conflict, and that's the birth of psychoanalysis. Minha autoanálise é o que tenho de mais essencial. Sou apanhado e levado aos velhos tempos em rápida associação de ideias. E como diz o grande poeta, vultos de entes queridos surgem. Enquanto Freud lutava para conhecer seus maiores segredos, a infância voltava à memória numa torrente de descobertas. Eram lembranças desconexas e sonhos. Ele relembrou um pesadelo que tivera com a mãe, do qual acordara aos prantos e aos gritos. Era bem nítido e mostrava minha adorada mãe com uma expressão calma, adormecida.
Ela era levada a um quarto por pessoas com bicos de pássaros. Freud carried the dream all his life. Not only was it a nightmare at the time, but Freud could never forget it. Para Freud, os sonhos eram enigmas e às vezes escondiam os segredos num jogo de palavras. Freud concentrated on the birds. In German, the word is Vogel. The plural is Vögel, which is an obscene German word for sex, having sex. Acordei muito ansioso e só melhorei quando despertei meus pais. A ansiedade pode ser associada a um desejo sexual obscuro. Freud encontrou a explicação para seu desejo sexual no impulso. Ele desejava ardentemente a mãe, transgredindo o tabu contra o incesto comum a todas as religiões e culturas. Descobri, no meu caso, o fenômeno de estar apaixonado pela mãe e ter ciúme do pai. Agora considero esse um acontecimento universal na primeira infância. Se isso for verdade, podemos entender o forte apego de Édipo, a lenda grega. Freud estava reunindo os fundamentos do que um dia seria chamado de Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, elemento crucial na formação do caráter e personalidade, seria mais um pilar dos conceitos freudianos. Freud is saying that all children have these incestuous and rivalrous feelings. It is an inevitable and universal aspect of a boy's development across all people within a culture and across all cultures. I mean, that's quite an extraordinary claim. This is a good example of something that is characteristic of Freud, namely universalizing his own personal experiences, which would make a careful scientist go crazy, but it also paradoxically reflects Freud's desire to develop a universal theory of human nature. That is, there is a scientific impulse behind it. He's not interested in accounting for an individual case. He's interested in a theory of the mind and the nature of human nature. So this universalizing is paradoxically both scientifically reckless and scientifically inspired. Freud discovers the Oedipal in himself. He expresses the Oedipal conflict on the personal level. It seems clear that this comes out of his own experience of being adored and worshipped by his mother. Descobri que quem sabe ser o preferido ou protegido da mãe apresenta uma autoconfiança peculiar e um otimismo inabalável, que frequentemente fazem deles pessoas bem-sucedidas. Na vida adulta, Freud visitava a mãe Amália aos domingos. Sempre levava flores, deleitava-se com os elogios dela e valorizava sua dedicação. He always emphasized that she was a very beautiful woman, very vivacious and attractive. He was close to her. She was certainly close to him. She was very strong. We know from comments by other relatives that she was domineering and dictatorial. I think he was a little afraid of her. I only remember that she didn't like to be called Urgroßmutter, which means great-grandmother, because she didn't want to appear so old.
Se um homem foi o preferido inconteste da mãe, ele conserva por toda a vida sentimentos triunfantes. Esta é a mais perfeita e menos ambivalente de todas as relações humanas. Na ânsia de preservar a reconfortante ideia da pureza do amor da mãe, Freud nunca analisou a fundo a relação deles. We all prefer legend to fact, and he was no exception. Freud said that he was her golden-haired Siggy. It was a wishful fantasy. He saw his mother weekly for Sunday lunch, but he had stomach aches every time. We also know that he didn't go to his mother's funeral. Now, he was an old man by that time. But so all of that makes me suspect that the relationship was not as wonderful as Freud described. And if you create an image of your mother which doesn't correspond to reality, if you idealize her, then you don't want to know who she is. And if you don't want to know who she is, then the likelihood is that you will not look very carefully at any other woman. Mais tarde, Freud descreveria as mulheres como um continente sombrio. O que as mulheres querem? Perguntava. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. Freud's views of women are totally mired in a culture in which there were enormous prejudices about the capacities of women. He saw women as ultimately restricted by their biology. It led him to focus on inherent limitations in women. He saw their role in childbearing, which demanded so much time and attention. He saw women's sexual development as an aborted development based on discovering that they didn't have penises, and therefore they were thrown off course for the rest of life. His understanding of women was notoriously inadequate. But he did make great steps beyond what was understood about women when he came on the scene. It was very unusual in Freud's time even to acknowledge that women had sexual desire, much less to say that the repression of their sexual desire could make them hysterical. Ao idealizar a relação com a mãe, uma lembrança perturbadora revelou sentimentos confusos para com o pai. Quando Freud tinha 10 anos, Jacob contou-lhe uma história. Quando eu era jovem, meu pai contou, saí para caminhar num sábado. Estava bem vestido e usava uma boina de pele nova. Um cristão aproximou-se de mim e com um só golpe lançou minha boina na lama e gritou, judeu. E o que você fez? Perguntei. Apanhei a boina. Foi sua única resposta.
This was a major disappointment for Freud. He was hoping that his father would have done something dramatic and grand. He wanted a father who was defiant, not someone who was submissive. It was a perfectly good adjustment on Freud's father's part, but it was not calculated to make the son feel that his father is a heroic figure. He lost his respect for his father. He grows beyond the father. He's a little boy who was, in his own understanding, the apple of his mother's eye, and his father was his rival. And he won. That can be as difficult as losing. To triumph over your father can induce a great feeling of guilt, particularly when they die. If you, for example, wanted them to. Durante toda a vida, Freud havia escondido a decepção com o pai, até mesmo de si próprio. Ele nunca questionou a autoridade de Jacob, nem o culpou pela calamidade inesperada que assombrou sua infância. Freud descobriu que foi na infância que ele adquiriu a noção de confiança e destino. Suas lembranças mais remotas eram de uma simples cidade provinciana ao norte de Viena, onde ele nascera em um quarto alugado numa ferraria. Nasci em 6 de maio de 1856, em Freiburg, Morávia, uma pequena cidade onde hoje é a Tchecoslováquia. Lembro-me de uma história que ouvia frequentemente na infância. Quando nasci, uma velha camponesa disse à minha orgulhosa mãe que seu primogênito seria um grande homem. Jacob tinha 40 anos quando Freud nasceu. Ele era 20 anos mais velho que a mãe de Freud, Amália. Patriarca de uma grande família, já havia se casado 2 vezes e tinha filhos mais velhos do que Amália. One of those sons from the first marriage was, Freud felt, flirtatious with Freud's own mother. So there was a lot of intergenerational complexity there. There's a boy who grew up with his relationship curiosity at high pitch. Brincando alegremente pelos campos de sua cidade, cercado por uma família carinhosa, Freud relembrou a infância. De uma coisa eu tenho certeza. Lá no fundo, bem fundo, aquele menino feliz de Freiburg ainda vive. O primogênito de uma jovem mãe que recebera as primeiras impressões indeléveis deste ar, desta terra. Mas quando Freud completou 3 anos, tudo mudou. Em 1859, ele deixou Freiburg para sempre. O negócio de Jacob falira. Só restaram memórias fragmentadas daquela partida. As lamparinas da estação de trem, que lembravam almas queimando no inferno. E uma furtiva visão de sua mãe nua. Ele deixava para trás tudo o que conhecia e amava.
Tias, tios, sobrinhos, amigos, tudo era passado. Pelo resto da vida, Freud foi assombrado pela noção de ter sofrido uma perda irreversível. Nunca superei a saudade de casa. Falido, o pai de Freud levou a família para Viena, onde moraram no que fora um gueto judeu e se mudaram de um cubículo a outro, ao todo 6 vezes, em 15 anos. Jacob nunca mais teve um trabalho. Até morrer, dependeu da generosidade dos parentes. Freud's father was a very dubious person. Nobody knows exactly how he made a living. He was a kind of a dreamer. He had no particular talents or particular connections or anything to allow him to be anything more than a ne'er-do-well. My grandfather grew up in extreme poverty. The family was all the time worried about money. That pervaded the atmosphere. Quando os cavalos selvagens são laçados nos campos, eles conservam um certo nervosismo para sempre. Da mesma forma, certa vez eu conheci a pobreza e tenho medo constante dela. Freud se tornou o foco das maiores esperanças dos pais. Aluno brilhante, ele foi o primeiro da classe em 6 dos 8 anos escolares. 5 irmãs e um irmão nasceram depois de Freud completar 10 anos, mas numa constelação familiar em expansão, o primeiro filho ainda era o maior astro. Quando ele reclamou que ao tocar piano a irmã tirava sua concentração, a mãe suspendeu as aulas de piano. Ao se tornar adulto, Freud se esquivou dos prazeres da sociedade vienense. Ele estudava como se estivesse numa missão, raramente frequentava os cafés e nunca namorava. Viena mudava à sua volta. Quando Freud tinha 41 anos, casado e pai de 6 filhos, a capital austríaca foi tomada por uma efervescência cultural contagiante. Como o próprio Freud, os artistas vienenses do começo do século XX tornavam-se introspectivos e atravessavam a superfície da consciência para revelar camadas de sentimentos tumultuosos. Os esforços para compreender o irracional assemelhavam-se aos de Freud. Mas ele nunca se interessou por essa tendência. He was not really at home with the artists of his generation. I think he felt that they were a little strange. There was in him the bourgeois. Freud era um homem de gosto antiquado. Sua casa era repleta de toalhas bordadas, tapetes orientais, cadeiras de pelúcia e retratos de família. Ele não gostava de telefones e bicicletas e nunca usou máquina de escrever. Ele produzia melhor numa atmosfera sólida e organizada, como se precisasse de uma base firme para explorar o mundo mutável e atemporal do inconsciente.
He was very conventional in his lifestyle. It was a very organized home. The meals were exactly on the hour. He had his meal time, and the household was built around his schedule. There was nothing casual in that family. Nothing was ever casual. It was all quite formal. It was a formal society. Every Sunday, the family assembled in the Freud household, including myself. He would come out at 12 o'clock, and his physical contact was, you did like this. You put your two fingers and you squeezed the child's cheeks, which was a sign of affection. You did not hug or anything like that. You did this. Passados 11 anos, o casamento de Freud se transformara numa questão de hábito. Freud e Martha haviam se distanciado. A vida sexual deles, como Freud contou a um amigo, perdera o vigor. Eles compartilhavam a dedicação aos filhos, mas Martha, sobrecarregada pelas lidas domésticas, pouco se interessava pelo trabalho do marido. Quanto à psicanálise, sua filha escreveu, minha mãe nunca ajudou. Ela acreditava em meu pai, não na psicanálise. She thought psychoanalysis was rather a dirty occupation, dealing with all kinds of awful things. He wrote these strange books. I don't even think she ever read them. She was a very bright woman, a very engaged one, but not interested in progressive child rearing, not interested in the liberation of women, really very conservative. Dessa vida organizada e comum, surgiu uma ruptura com o passado que gerou uma revolução intelectual. Freud colocou tudo o que aprendera num livro que marcou a mudança na concepção do funcionamento da mente. Ele chamaria o livro de A Interpretação dos Sonhos. (5 de novembro de 1897). Mais uma vez, minha autoanálise está parada. Ou melhor, progride a passos lentos, sem que eu saiba o rumo que irá tomar. 10 de novembro. Devo me forçar a escrever o livro dos sonhos para prosseguir. (9 de fevereiro de 1898). Estou envolvido no livro dos sonhos. A escrita flui e gosto de pensar na polêmica que as indiscrições ali contidas provocarão. Vários capítulos do livro dos sonhos estão prontos. Está ficando bom. Os filisteus gostaram muito de poder dizer que com o livro fui além. Acabei uma parte do livro dos sonhos. Comentários sobre Édipo. Provavelmente haja um lugar para Hamlet. Preciso ler sobre a lenda de Édipo. Ainda não sei onde. Como posso tornar isto verossímil? O livro consumia sua mente. Tinha enxaquecas terríveis e dores nas costas. Afligia-se por dinheiro. Temia que sua prática estivesse fracassando. Até pensou em mudar de profissão e ir para outra cidade. Escreveu que estava sendo devorado como que por um câncer. Como posso esperar ter alguma compreensão de toda a atividade mental? Quanto mais explorava o desconhecido, mais dependente Freud ficava do amigo Wilhelm Fliess, a única pessoa a quem confiara o manuscrito. Você não pode se negar a ser meu primeiro leitor e maior juiz. Modificarei o que você quiser e agradeço sugestões. Não posso escrever sem um público, mas não me importo de fazê-lo só para você.
Mesmo nas férias, Freud levava o manuscrito consigo e tirava inspiração das escaladas nos Alpes. O livro todo segue o formato de uma caminhada imaginária. No começo, a Floresta Negra, onde escritores tomaram caminhos errados. Depois, uma passagem secreta por onde conduz o leitor. E, de repente, o pico da montanha. He had a classical conception that his book would be like Dante's journey into the Inferno and then back out. A interpretação dos sonhos cresceu lentamente, até chegar a 250.000 palavras, o maior livro que Freud escreveria. 1º de agosto de 1899. Estou concluindo o livro dos sonhos numa sala grande e quieta no primeiro andar, com vista para as montanhas. Há cogumelos aqui. As crianças, é claro, ajudam a encontrá-los. Todo esse trabalho foi muito bom para minha vida emocional. Aparentemente estou bem melhor do que há 4 ou 5 anos. No final de agosto de 1899, depois de 3 anos, Freud terminou seu livro numa casa de campo em Berchtesgaden, nos Alpes alemães, vislumbrando o que seria o local de uma das casas de Adolf Hitler. As palavras iniciais do livro ecoavam um tom de confiança exultante. Nas páginas seguintes, provarei a existência de uma técnica psicológica que possibilita a interpretação dos sonhos. E que, através de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica provida de significado e passível de ser encaixada num ponto determinado das atividades da consciência. It's his first general philosophical, psychological statement about how the mind works. And even though he revised that statement many times after that, it still was the touchstone statement for the whole psychoanalytical inquiry into mental processes. The book is not just a theory about dreams. He uses dreams and dreaming to develop and weave an entire theory of mental functioning. Perception, memory, wishes, that, I believe, is the reason and the foundation for why it's viewed as a landmark. In the dream book, the Oedipus complex is stated there. The role of infantile sexuality is recognized. The dreams have meaning is recognized. The patient is asked to free associate. Once you have the dream book, you can start business as psychoanalyst because you know, at least you have a hunch of how to do it. A interpretação dos sonhos contém a mais valiosa de todas as descobertas que tive a sorte de fazer. Tamanha percepção só acontece uma vez na vida. Foi só mais tarde que Freud revelou o ímpeto por trás de sua obra mais significativa. Foi uma parte de minha autoanálise. Minha reação à morte de meu pai. Ou seja, ao acontecimento mais importante, a perda mais dolorosa da vida de um homem. A Interpretação dos Sonhos foi publicado em novembro de 1899, trazendo na folha de rosto o ano de 1900. Nos 6 anos seguintes, o livro venderia somente 351 exemplares. Somente 20 anos depois, Freud alcançaria a fama que sempre almejara.
Nos anos seguintes, ao elaborar e refinar suas teorias, Freud criou um movimento, começando por um pequeno grupo de homens que ajudaram a difundir suas ideias pelo mundo. He put the unconscious on the map. He put it on the cultural, folksy map. Everyone loved it because things that were puzzling to people before that suddenly made sense. And we all want to make sense out of our crazy behavior. À medida que a fama crescia, o nome de Freud tornou-se conhecido. Suas teorias eram comentadas em festas e na imprensa popular. Confusão e até mesmo apreensão cercavam o barbudo Dr. Freud, que supostamente encontrara no sexo o sentido da vida. Não sou famoso, disse Freud. Sou polêmico. He has things to say which are extremely subversive. He was a bourgeois who made bombs in his living room. A partir da análise de pacientes, Freud começou a examinar o mundo em si, elaborando uma visão perturbadora da condição humana. He once said, I bring them the plague. Now that may be an exaggeration, but he certainly did not make life easier for people. He said, when you think of me, think of Rembrandt, a little light and a great deal of darkness. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertolt Brecht e Albert Einstein. Que grande progresso, Freud disse a um amigo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje, contentam-se em queimar meus livros. Cinco anos depois, Freud fugiu para a Inglaterra. Mesmo nos últimos anos de vida, Freud nunca foi uma fonte de consolo. Para ele, não havia salvação, nem mesmo na psicanálise. O que Freud ofereceu foi uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão e dois princípios de vida, trabalho e amor. What Freud insists on is cure through truth. In a world of quick fixes, drugs, and neuroscience, Freud teaches us about the role of meaning and conflict and desire and wish in shaping our lives, our happiness and our suffering. Know thyself is not simply no longer only a Socratic imperative, but it's a clinical necessity. The truth shall set ye free. Quando Freud morreu de câncer bucal em 1939, suas ideias haviam se tornado parte da estrutura do século XX. Mas todas já estavam implícitas nas descobertas por ele feitas antes de 1900. Foi então, nos longos anos de falsos começos e rodeios erráticos, que ele viu a escuridão em seu coração. Conturbado e confuso, recuperou-se da única maneira que conhecia, confiando em seu inconsciente. Há algo acontecendo no andar de baixo. Coisas loucas. Outra vez, que venham as formas suspensas.